Amém? Glória a Jesus. Irmãos, formatura é justamente esse momento que Deus separa para te elevar. Cada momento dessa formatura, ele é profético na sua vida. Ele está acontecendo no natural, mas ele tem uma repercussão espiritual. E isso depende do que, pastor? Da nossa fé. Deus trabalha diretamente com a sua fé. O que é a fé? É a confiança de que realmente está acontecendo comigo hoje. Deus está me elevando. Deus está me encaminhando. Deus está construindo algo na minha vida importantíssimo. E isso é assim porque eu creio e eu profetizo e eu declaro que é assim. Amém? Eu criei, por isso falei. Aleluia. Eu amo esse momento, irmãos, da palavra, porque, sabe, todo orador, todo pregador que Deus traz aqui, ele traz uma nova esfera para mim e para você. Nós vamos entrar em uma nova esfera, num novo campo, é uma porta, e nós estamos no ano de portas abertas, amém? E Deus trouxe para você uma porta, onde você pode passar e entrar numa nova dimensão com Cristo. E eu quero justamente compartilhar com você nessa noite Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. E eu quero começar, irmãos, fazendo uma introdução, te perguntando o seguinte: se existissem duas coisas que você pudesse entender e compreender cada uma isoladamente, e que se você fosse unir as duas, se tornasse uma nitroglicerina espiritual, você gostaria de saber? Sim ou não? Vou repetir. Supondo que na vida de Cristo existissem dois fatores primordiais, importantíssimos para o sucesso de cada um de nós, e você pudesse entender sobre esses dois fatores, e depois disso você pudesse associá-los à sua vida, e a sua vida se tornasse uma bomba atômica espiritual. Você gostaria de saber, sim ou não? Sim. Amém. Glória a Jesus. Pois eu sou enviado de Deus hoje para te falar de dois fatores, que são fatores de sucesso, que estavam na vida de Jesus e que passaram para a nossa vida pelo Espírito Santo e que nós podemos usar, basta crer, porque está a minha mão e a sua mão. E esses dois elementos, suspense, né, irmão? Amém? Esses dois elementos, eles são juntos, em associação, um trilho. E nós estamos no trilho do vencedor, amém? Só que o trilho não são três, né, irmãos? Interessante, né? O trilho são dois. São dois fatores que eu quero levantar rapidamente com você, eu quero só citar. E eu trouxe o material aqui porque tem a palavra de Deus aqui, eu gosto de me ater muito bem à palavra. E são dois elementos que nós retiramos, na verdade, do coração de Cristo, e que são para nós ferramentas de Deus, diretamente dele para você hoje. Aí você pode falar, beleza, pastor, introdução legal, mas quais são esses elementos mesmo? Eu vou te falar, os dois elementos, irmãos, são amor e propósito. Repita após mim, amor. Aleluia. Amor e propósito. É interessante, irmãos, que na vida de Cristo, ele viveu intensamente essas duas coisas.
E essas duas coisas, elas são para nós balizadores em todas as áreas que você estiver. Se você estiver no casamento, o que vai te dar sucesso é você vislumbrar o propósito do casamento que vem de Deus para você, e você viver este propósito, esta aliança, debaixo do motor do amor de Deus naquele casamento. Esses dois elementos juntos, eles fizeram uma diferença extraordinária na vida de Cristo, pois ele não se demovia do propósito de Deus para ele, mas ele o vivia com amor. E esse amor, eu quero dizer para você de cara, que ele é boa vontade. Repita após mim, boa vontade. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, têm missões e direções para viver, mas eles vivem a ferro e fogo. Eles não têm o óleo da unção, da vida de Deus, para viver justamente aquilo que Deus os chamou para viver. E muitas pessoas são intensas, apaixonadas, elas realmente fritam na presença do Senhor, mas elas não têm conhecimento e noção do propósito para o qual Deus as chamou. Então, amor e propósito são duas coisas que eu quero apenas explicar para você. Como eles funcionam, como eles existem na vida de Cristo, para que você depois possa associá-los e viver. Amém? Amém? Quantas pessoas você conhece que vive um intenso amor, mas de propósito não sabe nada? Está lembrando de alguém? É intenso, apaixonado, pega uma coisa, parece que aquilo ali é o fim do mundo para ela, mas cadê o propósito? Não tem. Quantas pessoas você já viu foco na tarefa? Total foco na tarefa, mas é uma pessoa rude, desprovida de, às vezes até de educação, e ela está aí do seu lado. Mas sabe, irmãos, Deus te deu já essas duas coisas, e elas estão na sua fé. Amém? Aleluia? Aleluia. Amém. Então, eu quero começar falando para você do propósito. Lá em Gênesis 1:26, consegue? Talvez consiga. Deixa eu ver. Gênesis 1:26. Acho que o povo não estava preparado lá, né? Desculpa, viu, povo? Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, isso, aves do céu, etc, etc, etc. Qual foi o propósito de Cristo em vir à terra? Foi trazer de volta a imagem e semelhança de Deus para mim e para você, amém? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Esse propósito, meu irmão, é o propósito geral de Deus para todos os homens e mulheres. O propósito de Deus, ele é profético: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse propósito, ele ainda é na sua vida, significa transformação. Deus está movendo céus e terras para que a sua vida seja transformada. Você pode perguntar: pastor, o que eu estou fazendo aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu? Aleluia. Olha como você já está no lugar espiritual, hein? Você não percebeu, mas você já está no lugar espiritual, numa esfera espiritual. Então, tudo que acontece na nossa vida, irmãos, tem
um condão, tem um escopo, tem um objetivo, que é transformação. E Jesus veio como Salvador para salvar o que se havia perdido, para que ele pudesse então ser transformado. Agora, por outro lado, Jesus foi o que mais entregou, foi o que mais se doou, porque isso começou lá em Deus. Deus planejou que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa entrega para o propósito, ela tem uma maneira de acontecer. Eu estando no propósito, conhecendo o propósito, agora eu tenho uma maneira de viver esse propósito, que é como Jesus viveu, entregando, semeando. Então, aí no mundo, por exemplo, aquele que entrega mais, ele é mais observado, ele é mais reconhecido, ele é mais destacado. Então, Jesus foi o campeão de viver propósito com amor. Pastor, o que o amor tem a ver com a entrega? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pastor, a forma que Jesus viveu foi dentro do propósito, estacado, firmado, olhando para o propósito, mas fazendo uma entrega. Quantas pessoas vivem em propósito fazendo requisições, requerimentos, obrigações, pedindo, obrigando, dentro do propósito, mas Jesus não viveu assim, ele viveu entregando, ele entregou a sua vida para depois a tomá-la de volta. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, nesse breve momento. Existe uma forma de você viver a carreira proposta, que é através da semeadura. Então, muitas pessoas entendem que o seu chamado é para, por exemplo, casar, ser casado, mas no casamento elas não entregam aquilo que o Senhor as capacita para entregar, e se entregam, o fazem por obrigação, com má vontade. Jesus não, Jesus viveu o seu propósito, olhando firmemente para ele, e vivendo a experiência da semeadura com boa vontade. E aí eu vou mostrar para você daqui a pouquinho como chegar ao ponto da boa vontade sobrenatural, porque eu estou traduzindo amor por boa vontade. Na Bíblia, se você pegar a tradução de ágape, que é uma das palavras que define amor no original grego da Bíblia. Os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, em grego, amém? E em grego nós temos várias palavras para definir amor, mas o mais alto amor é o ágape, que é o amor de Deus. Então, pastor, eu recebo o propósito de Deus, e eu recebo o amor de Deus, e aí eu posso viver a minha vida olhando para o sucesso que Deus tem para mim? Amém? É desta maneira. Eu vim compartilhar com você exatamente isso, a associação desses dois valores, a associação dessas duas coisas, ela é poderosa na sua vida, e ela já está aí, está à sua mão, viver uma vida que vale a pena, direcionada para o propósito. Fala, pastor, o propósito de Jesus era resgatar o homem, para que ele pudesse viver uma vida de transformação, até chegar à estatura de varão perfeito, reunir os filhos de Deus, na semelhança de Cristo. Esse era o propósito dele, mas e o meu propósito? Então eu posso dizer para você, cada um de nós que nascemos, Deus criou o propósito e depois criou você. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Deus requereu a sua vida por conta de um propósito. Por exemplo, a minha vida. Posso dar exemplo da minha vida?
cá estou eu ministrando, mas eu não conseguia falar em público. Acredita nisso, irmão? Consegue acreditar que eu não conseguia falar em público? Eu precisava viver o propósito. Qual é o meu propósito, irmãos? Pastor, faz o quê? Fala, pastor. Fala. Comunica a palavra. Mas eu não conseguia viver esse propósito, porque na minha cabeça tinha uma mentalidade de que eu era um erro, mas Deus me fez um acerto. Sim ou não? Então eu precisei lidar com isso para viver o meu propósito. E a mesma coisa está acontecendo com você hoje. Mas de nada adianta você entender que o seu propósito é ser pastor e ter um problema na sua vida como Abraão, sabia que era pai de multidões, mas tinha um problema na vida dele, sim ou não? A mulher dele é estéril, quantos sabem? Mas Deus fez o que para que ele pudesse viver o propósito dele? Um milagre. Quando você está olhando, meu irmão, para Deus, pela fé, não é pelo entendimento, é pela fé. O que é a fé? Eu tenho convicção que Deus me chamou para isso, pastor. Pastor, mas eu não tenho essa convicção, mas Deus pode te dar, amém? Eu estou falando de elementos que vêm de Deus, não são elementos que vêm desse mundo, mas em utilizando esses elementos, você vai ter progresso e sucesso nesse mundo. Porque no propósito, o que você faz no propósito, meu irmão? Entrega, semeia, vive o propósito do seu casamento entregando, semeando. Jesus viveu a vida do propósito dele entregando, semeando, e ele obteve isso de Deus, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, aleluia. E isso tem a ver com amor. Viver o amor de Deus tem a ver com isso que eu estou te falando. Quem ama, dá, doa, serve, faz aquilo que o Senhor o capacita a fazer. Agora, existe um modo de viver natural, naturalzão, carnalzão, querendo obter só a glória, como os fariseus viviam? Eles tinham um propósito, sim ou não, irmãos? Anás e Caifás eram os pastores de Jesus. Eles estavam vivendo dentro do propósito, mas eles resolveram que Jesus estava atrapalhando a glória deles, humana, e resolveram matar Jesus usando uma ferramenta que foi soldado romano. E Jesus, naquele momento que ele estava sendo crucificado, o que ele fez? Boa vontade, Pai, perdoa. Não sabe o que faz. Isso é extraordinário. O cidadão pisou no seu pé, ele calcou o seu dedo com a sua unha encravada, pastor, e aí deu uma dor danada, e você falou, abençoa ele, Pai. Pensou nisso aí ou não? Pastor, é meio impossível esse negócio aí, né? Mas isso é a vida de entrega, e essa boa vontade, ela é sobrenatural. O que é o segundo ponto que eu quero destacar para você? Eu já quero fechar, para a gente seguir aqui, para o nosso objetivo maior, que é conceder o grau para vocês. Onde que eu quero chegar? Eu quero te dizer, irmãos, que a associação desses dois fatores é nitroglicerina pura, é dinamite, é dunamis para a sua vida. E é necessário que você entenda, então, essas duas coisas, para que você possa viver associadamente com essas duas coisas, como Jesus viveu. E eu quero dizer para você que já está em você esses dois potenciais. Você só precisa descobrir e crer. Amém? Eu gostaria de pôr então uma imagem. Gostaria de pôr uma imagem aqui. Essa imagem, irmãos, ela na verdade é um retrato de um versículo, mas é também uma radiografia do coração de Cristo. O amor perfeito, 2 de Pedro 1, 5 a 7. Aqui, ó, no oitavo valor, você tem aquilo que eu te falei, que em associado com um propósito, produz sucesso, êxito. Aonde? No casamento, na empresa, na escola, no ministério, em qualquer lugar que você põe os seus pés. Eu te falei que se você reunir esses dois fatores, você vai ter o êxito de Cristo na sua vida. Amém?
mas eles são sobrenaturais. Você precisa entender com a sua mente e crer com o seu espírito. Você precisa liberar a fé, porque a fé significa que essas coisas estão à sua mão. O propósito de Deus estava na minha mão. Deus estava falando comigo e Ele está falando com você hoje. Ele está te caminhando, te carreando, te abraçando, te envolvendo e te levando para esse propósito que Ele mesmo planejou para você. Amém? Mas veja, nós estamos falando de associação de coisas e de valores. Na vida de Jesus existia essa associação, esses degraus de progresso na vida dele. Na sua vida também existem, mas eles estão como sementes que precisam ser desenvolvidas. Para quê? Para que você chegue à boa vontade espiritual. Você já foi comprar alguma coisa e alguém chegou perto de você e você falou, nossa, a pessoa parece até crente me vendendo um negócio aqui. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Você fala, você é crente? Ela fala, não. Mas você fala, mas o que você tem? Boa vontade divina. Mas não é crente. Mas nós que somos seres humanos temos coisas de Deus, irmãos. O espírito está morto, mas a criatura expressa coisas do Criador. E a expressão máxima de Jesus em você é te trazer para o propósito, para que você possa expressar amor incondicional. O amor incondicional é o ágape. Ele é sobrenatural, mas ele é traduzido na Bíblia como boa vontade. Pastor, quer dizer que o ápice do homem espiritual, uau, na sua casa, é ter boa vontade com a sua esposa. O que você acha? Ou é só a boa vontade aqui no púlpito? Ou é só a boa vontade quando eu estou vendendo uma coisa? Essa boa vontade que eu estou te falando, ela vem do céu. E ela passa por uma associação de fatores que juntos produzem ágape na sua vida. Produzem amor. Eu não estou usando muito o termo amor, porque amor é um termo tão amplo, irmãos, que se nós usássemos só o termo amor, você fica perdido. Eu estou te dando o foco da vida de Cristo. O que mais aparece na vida de Cristo não são as curas, não são os milagres, não são as vezes que Ele está falando e a sabedoria flui do Espírito. Não é isso que mais aparece na vida de Cristo. O que mais aparece na vida de Cristo e que impressionou todos foi o seu amor, foi a sua boa vontade, mas dentro de um propósito. Muitos irmãos querem fazer, servir, mas eles não sabem aonde aplicar aquilo. E eu quero dizer que primeiro você vai descobrir onde aplicar, e depois você vai aplicar com a sabedoria do alto. Veja, irmãos, nós começamos aqui com a fé, sim ou não? Quantos começaram com a fé? Quantos começaram crendo? A Bíblia fala que o amor procede da fé, olhe lá. Mas a Bíblia fala que o amor atua pela fé. Olha como está ligado. A Bíblia fala que você pode, Jesus quando ia curar, ele era movido de íntima compaixão. E às vezes a pessoa vai evangelizar, ela fala, meu Deus, tem que evangelizar, meu, que droga, meu, vou ter que ir lá evangelizar. Associou os dois? Não, está no propósito, mas está faltando o quê, irmãos? Pastor, está faltando boa vontade, pastor. Aleluia. Da onde vem? É de você? Não, recebe. É provisão na sua vida. Agora, depois que você crê, qual o próximo passo que vem para a boa vontade ágape do Senhor? Que já está em você, está à sua mão. Já está em você. A fé já está em você, sim ou não? Espera aí, vamos ver. A fé está aí? A virtude também. O que é virtude, pastor? É um empenho. O que é virtude, pastor? É humildade. O que é virtude, pastor? É a dedicação de Cristo. O que é virtude, pastor? É a paciência de Cristo. Ela está introjetada em você, amalgamada no seu espírito. Basta que você a use pela fé. Mas agora eu estou lá, pastor, e meu patrão, miserável, como o povo fala, ele não me deixa.
Mas você vai usar a virtude sua ou de Cristo? Não, vou usar a minha, pastor. Aí vai dar errado. Amém? Aí vai dar errado. Ou seja, conforme você vai usando a fé, se tem fé aí, tem virtude também, amém? Não é possível que só tenha uma coisa aí, mas ela está em semente. Ela precisa ser desenvolvida. Por quê? Porque eu preciso associar tudo isso aqui, ó, ao meu propósito. Eu preciso, seu propósito é casar? Você já casou? Você vai viver o que no seu casamento? Vai ver o que? O propósito, mas vai viver um grande amor, pastor. Não é? Mas o que é esse grande amor? Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Boa vontade. Está entendendo ou não? Você está sendo alçado a um grau superior hoje. Você está tendo uma palavra de pastor. Pastores vivem o quê? Amor e... Não saiu. Amor e... Agora saiu. Agora saiu. Pastor, quer dizer que para eu ter um casamento, ou um ministério, ou eu ser promovido, ou a minha empresa decolar, eu preciso ter domínio próprio? Mas e que tem o demônio próprio? Faz o quê? É só para descontrair. Tem o domínio próprio que está ali, amém? Que é seu. É seu esse domínio próprio. Ele é tão seu que se você começar... Sabe a pessoa que sabe fazer um bolo? Alguém sabe fazer um bolo aqui? Quando você começa a fazer o bolo e vai colocando os ingredientes, no final sai o quê? Um bolo gostoso. É exatamente isso aqui. Agora você fala, pastor, mas para eu viver a minha empresa que eu tenho, que eu montei, que eu construí, que Deus me deu, eu preciso de perseverança? Mas é empresário, sim ou não? Aí, ó, mas ele falou aqui, ó, empresário. Ele falou, para viver a empresa dele, ele precisa de perseverança. Aonde está essa perseverança? Em Cristo, no seu Espírito. Mas qual é a finalidade dessa perseverança? É você entregar na sua empresa com boa vontade. A finalidade, irmãos, de você fazer algo, tem a ver com algo maior do que você está fazendo, percebe ou não? O objetivo de você fazer algo, tem algo maior, é expressar o Cristo que está em você. Aqui, ó, são expressões do Cristo. Piedade é respeito. Então, se o filho não tem respeito com você, o que ele precisa? Ah, pastor, ele precisa ir para a escola. Não, ele precisa de Jesus. Fraternidade é o que nós vivemos aqui. E ágape é onde nós já chegamos. Ou seja, eu vou encerrar. Você hoje foi capacitado. Pastor, aonde eu estou? Você está aqui, ó. Aqui, ó. Nós estamos formando você com todo esse conhecimento, para que você possa, desse patamar, viver o propósito de Deus, sim ou não? Com amor, boa vontade. Exatamente. Você pode perguntar, que critério eu uso para um bom pastor? É o mesmo critério que nós usamos quando nós olhamos para Jesus. O que ele mais tem, que mais aflora na vida dele? Lá vem a mulher, lá vem o homem que tem uma pessoa enferma. E Jesus fala, deixa, eu vou lá curar. Meu Deus. O homem fala, não sou digno. O que é isso? Boa vontade. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver que esse é o melhor e maior indicativo de uma pessoa espiritual. Propósito e amor. Propósito e boa vontade. Vamos ficar de pé, amém? Aleluia. Eu queria usar só esse tempo mesmo. Só esse tempo eu queria usar. Só esse tempo.
Eu marquei essa mensagem para usar apenas esse tempo, para que você pudesse ficar com essa água na boca, com esse gostinho de quero mais. Fala, pastor, eu quero mais de Jesus na minha vida. Eu quero viver o meu ministério com essa potência, com esse valor, com esse poder. Eu quero viver o meu trabalho, a minha empresa, o meu casamento, desfrutando de Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Você que entendeu, compreendeu e creu, eu quero que você faça um gesto assim, de que está sendo abençoado. Coloca agora a mão na sua cabeça. Essa palavra, meu irmão, ela é uma bênção sobre a sua cabeça, e essa mão que está sobre a sua cabeça, não é a sua mão, é a mão dele. Senhor, eu abençoo com as bênçãos dos altos céus. Eles recebem bênçãos, as bênçãos que têm a ver com eles, e o número deles, e a cor deles, a bênção que tem a ver com o gosto dele e com o propósito dele. Eles são abençoados para prosperar, para avançar nas áreas que o Senhor designar, com revelação, com unção, com vida, com poder do alto. Eu libero agora o Espírito na sua vida, meu irmão. Eu criei, por isso falei, esse é o Espírito da fé. Eu libero o Espírito da fé no seu coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser aplaudir o Senhor, amém, Ele recebe o louvor, aleluia. Glórias a Deus. Oh, poderoso Deus. Oh, aleluia. Quantos se sentem aí, como fala assim, ativados? Você se sente ativado? Você está ativado em nome de Jesus. Pode sentar, obrigado, Deus abençoe. Júlio.